Olá, tudo bem com vocês? Uma boa noite e mais uma vez quero aqui cumprimentá-los em nome da Igreja Adventista aqui do Cambuci e dar umas boas-vindas para você que está nos acompanhando, para você que está conosco aqui nesta semana tão maravilhosa, a Semana da Esperança. Então, que Deus esteja abençoando grandemente você, que Deus esteja agindo grandemente na tua vida, né, neste período, né, que você está aqui conosco. Eu quero dar um grande olá. Nesse momento vamos cantar então para alegrar o nosso coração, preparar a nossa mente para a mensagem que já iremos estudar e meditar. Então, cantemos com grande alegria, a esperança é Jesus. E que você permita a cada instante que o amor de Deus preencha o teu viver. Esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança divina naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Achar solução, a esperança é Jesus.
Amém? Que a nossa esperança sempre esteja nas mãos de Deus. Que o nosso coração sempre esteja depositado aos pés do nosso querido Salvador, Senhor Jesus. Nesse momento, vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para essa noite, também intercedendo por sua vida, e assim que tenhamos mais um momento especial aqui. Oremos? Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade que Tu nos concede de estarmos nessa noite conectados para aprender um pouco mais a Tua Palavra, para termos a certeza da esperança, para termos uma alegria verdadeira que é ao Teu lado. Abençoe a cada um que está conosco. Isso aqui pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos então para a mensagem dessa noite, que tem como título, tema central, a maior satisfação. O que traz satisfação ao seu coração? O que traz, assim, sentido para alcançam esse objetivo, Teve uma quedinha aqui de conexão no YouTube, mas já voltamos. Teve uma quedinha aqui, mas já voltamos. Tem pessoas que não tem mais nenhum propósito para a vida. E assim, quando chega o final da nossa vida, muitos percebem aquilo que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 2, o verso 11. É como se corrêssemos atrás do vento, porque nós não temos o poder nas nossas mãos. E uma terceira característica que o pastor Stott ele identificou é a carência de comunhão. E a palavra comunhão vem do grego koinonia. E está muito relacionado a uma comunidade de Cristo, símbolo muito forte do cristianismo, que traz a ideia de companheirismo, de participação, de compartilhamento, de contribuição com o próximo e também de uma contribuição com Deus. E quando nós olhamos na questão da comunicação, hoje nós temos muitas formas de nos comunicarmos, Nós temos muitas formas de falarmos com as pessoas, ainda que quem é um pouco saudosista, ainda se utiliza de cartas, telegramas, Nós temos os e-mails, nós temos as mensagens por telefone, nós temos o WhatsApp, Messenger, ali o direct do Instagram, Facebook e por aí vai. Hoje nós temos a comunicação 100% virtual, que são as videoconferências, videochamadas. Agora mesmo estamos em uma live, uma forma de comunicação. Então hoje o ser humano ele nunca teve em sua mão a possibilidade de se conectar com tantas pessoas de diversas maneiras, de uma maneira tão simples. Mas também ao mesmo tempo, hoje, a humanidade nunca esteve tão sozinha. Muitos, por mais que tenham muitos seguidores no Facebook, no Instagram, amigos, seja lá o que for, tem lá muita gente nas redes sociais, mas quando se espreme e vê verdadeiramente quem é seu amigo, se sobrar 2, 3 ou 4 é muito. Então, infelizmente, a vida hoje virou uma fachada. Alguns dizem que as mídias aproximam quem está distante, mas acaba distanciando quem está perto. E nos grandes centros urbanos, aí é que nós nos sentimos sozinhos ainda. Veja, por exemplo, o grande São Paulo, você esbarra com gente a todo quanto que é tempo, mas ao mesmo tempo você se sente só no meio de uma grande multidão. E por que será que tudo isso acontece? Porque nós temos tanta insatisfação, se a humanidade tem evoluído muito. Sabe, na mensagem de hoje nós veremos 3 aspectos que podem nos ajudar a ter uma verdadeira satisfação com Deus por meio da comunhão com Ele.
Só há verdadeira satisfação quando nós estamos conectados com Deus por meio da comunhão com Ele. E nós iremos aprender 3 aspectos básicos da comunhão que vai ajudar você a fortalecer a sua vida e a ter até significado para a sua vida. Então, o primeiro aspecto, confiança em Deus. Quando nós vamos para o livro de Salmo, capítulo 40, o Salmo 40, o verso 1, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O que é que nós podemos ver? O que é que nós podemos aprender com esse verso? Deus sempre está disposto a ouvir as nossas orações. Deus sempre ouve o nosso clamor. Mas isso só acontece quando estamos em comunhão com Ele. Se eu não me comunico com Deus, como é que Deus vai ouvir o meu clamor se eu fico calado perante Ele? Como é que Deus vai saber das minhas lutas, das minhas dificuldades, se diante dele permaneço calado? É necessário clamar a Deus, e isso vai construindo um relacionamento com Ele. Quando nós vamos para o Salmo 125, o verso 1, veja que outro detalhe aqui, ó. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. A confiança em Deus produz em nós uma fé firme, uma fé inabalável, comparado a uma montanha que não se move. Você já viu uma montanha se mover? Quer faça chuva, quer faça sol, a montanha está ali. A comunhão com Deus produz isso, firmeza na nossa fé. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso? É que quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, o verso 35, nós podemos destacar um aspecto interessante, que é assim, ó: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E aí o verso 36 ainda continua: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. E que promessa é essa? É de que Ele está voltando? É de que nós somos herdeiros do céu? Então, se nós mantemos uma confiança em Deus, se mantemos um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, nós temos a plena certeza de que logo, logo Ele vai retornar e que Ele vai nos conceder o nosso galardão, a nossa recompensa. Sabe, conta uma história de alguns botânicos que foram fazer descobertas em algumas regiões montanhosas à procura de novas espécies, de plantas, flores e tudo mais. E aí eles, observando, avistaram uma flor desconhecida que estava encravada em uma fresta da montanha, só que era muito estreita. E eles perceberam que para poder descer até a casta e pegar aquela flor, aquela amostra, teria que ser alguém muito pequenininho. A conclusão que eles tiveram tem que ser uma criança. Tinha um vilarejo ali próximo, eles viram a criança, falaram com a criança, ela topou, e aí ela foi até a fresta ali do abismo, olhou, observou, viu a plantinha, subiu a cabeça, e aí retornou, foi até o vilarejo. Isso deixou os botânicos ali um pouco intrigados, O que é que ele vai fazer? E aí aquela criança, quando voltou, ela voltou com o seu pai, Ela estava segurando na mão do seu pai, ela retornou, e aí disse o seguinte: eu desço até lá embaixo e pego essa flor que vocês querem, mas se o meu pai for aquele que vai segurar a corda que eu estarei pendurado. Você percebeu? Porque aquela criança não confiava descer naquele abismo com os botânicos segurando a corda, mas apenas com o seu pai. É porque ele sabia quem era o seu pai.
É porque aquela criança sabia que o seu pai a amava. Aquela criança poderia confiar plenamente no seu pai, porque o seu pai faria o possível e o impossível para que ele fosse e voltasse com toda a segurança. Assim deve ser Deus conosco. Se eu confio em Deus, eu tenho a plena certeza que Ele está segurando a corda da nossa vida em todos os momentos. Então, pegou a primeira ideia? Comunhão com Deus. E a comunhão produz confiança, perseverança, relacionamento com Deus. Agora, o segundo ponto da comunhão com Deus. O primeiro foi a confiança. O segundo é ter uma rotina de oração e de estudo da Bíblia. Sabe, Deus, Ele nos deixou algo muito especial, que é a sua palavra. A sua palavra nos revela quem é Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele está fazendo por nós, o que Ele fará por nós. Sabe, nós temos outras fontes para percebermos um pouco quem é Deus, a natureza, o testemunho de alguém, algum sonho, alguma visão, mas nada disso substitui a palavra de Deus. Da mesma forma é a oração. A oração é você abrir o seu coração e falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo. Então, uma vida cristã saudável, uma vida cristã produtiva é um resultado de um estudo diário da palavra de Deus e da oração com Deus. Foi feita uma pesquisa a pedido da sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 5 países, e ali constatou que as principais características das pessoas que são fortes, com a sua vida com Deus, tinha 2 pontos principais: uma vida de oração e um estudo da Bíblia. Então, acreditar que é possível um desenvolvimento cristão sem o estudo da Bíblia e sem oração é tão incoerente quanto acreditar que é possível respirar debaixo d'água sem nenhum equipamento, achando que é um peixinho. Isso nunca vai acontecer. Então, é necessário nós termos uma vida de comunhão, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração com o Senhor. Quando nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, o que é que diz ali? Orai sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar de dia e de noite ajoelhado clamando a Deus, não. Mas é a cada momento você está com a sua mente, você está com o seu coração conectado com o Senhor. E em todas as oportunidades possíveis e necessárias, você abre o seu coração a Deus por meio da oração. O apóstolo Paulo, Romanos 12, 12, ele nos apela que nós devemos ser perseverantes na oração. E principalmente um texto clássico, 2 Timóteo 3, 16, diz que a Bíblia tem muitas utilidades, dentre elas, para o ensino, para a repreensão e para a correção. E quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre ela, ela nos traz esperança, ela produz esperança, assim como diz Romanos capítulo 15, o verso 4. Então veja quantos benefícios que nós temos quando dedicamos em uma vida de oração, em uma vida de estudo da palavra de Deus. Então, meu amigo, ore ao Senhor, confie nele, porque no fim as coisas irão acontecer de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro e último ponto: siga a vontade de Deus. Não. Aqui é o mais difícil, né? Chega a dar até vontade de coçar a cabeça. Devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Mesmo quando tudo ao redor parece que conspira para algo diferente, devemos fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando nós vamos para Atos capítulo 5, o verso 29. Atos capítulo 5,
verso 29, olha o que Pedro diz. Porque Pedro, junto com João, foram presos. E ali eles tomaram, alguns açoites, e os sacerdotes estavam ali doidos com os apóstolos. E eles falaram: olha, vocês devem parar de pregar aí sobre Jesus, vocês devem parar com esse movimento, vivam suas vidas normais, não fiquem importunando mais ninguém, deixa de testemunhar de Jesus, né? E aí a gente faz vista grossa e deixa vocês viverem tranquilos. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. E é por isso que a Bíblia afirma: faça a vontade de Deus, não a nossa vontade. Mesmo quando tudo ao redor parece contrário, faça a vontade de Deus. Ainda que o nosso coração possa desejar o contrário. Jeremias capítulo 17, o verso 9 até o verso 10, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Nós não podemos confiar no nosso coração. Ele é corrupto, ele é mau. Uma grande pessoa que seguiu o exemplo, que nos dá o exemplo em fazer a vontade de Deus, é Abraão. Quando nós vamos para o relato de Abraão, de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 4, diz que Deus chamou Abraão para que saísse do meio da sua família, do meio da sua parentela, e disse: olha, sai da onde você está, junta aí todas as coisas que você tem, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Agora você não sabe, mas eu vou mostrar a terra que você vai morar. Mas antes é necessário que você saia. Abraão não ficou: Senhor, essa terra fica onde? Senhor, essa terra tem o quê? É produtiva? Ela é bacana? Tem um coqueirozinho ali para eu tomar uma aguinha de coco, tem uma prainha ali para eu poder me bronzear, tem uma piscininha para eu nadar ali, Vai ter um pastozinho verde bacana para os meus bois, cabras, ovelhas, cabritos, seja lá o que for de animal que eu tiver, vai ter lugar para eles comerem. Nós não vemos Abraão fazendo isso. Ele apenas juntou tudo que ele tinha e foi. E mediante isso, nós temos uma declaração muito interessante de Abraão no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 8. Ali na galeria dos heróis da fé, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha que interessante. Partiu sem saber para onde ia. Mas a fé de Abraão trouxe a segurança necessária para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. No século XVIII, ali nos anos 1700, foi o estopim do iluminismo, do racionalismo, do humanismo, o que provocou também um crescente muito forte do ateísmo. Em comparação, o relacionamento com Deus das pessoas daquele tempo do século XVIII era extremamente frio. Igrejas vazias, sermões sem vida, templos enormes, mas um clima gélido, um clima frio. É só você pesquisar aí templos góticos. Eram templos assim majestosos.
Mas quando você entra, você se sente tão pequeno, parece que Deus é grande e distante. E com esse pensamento iluminista, né, efervescente na Europa, foi esfriando. Claro, além do ateísmo, também cresceu muito a promiscuidade, tanto que foi feito um estudo, né, estatístico. Perceberam que naquela época, a cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo. Isso na Inglaterra. A cada 6 casas, uma era um prostíbulo. No meio de tudo isso, Deus, ele incomodou um grupo de estudantes liderados ali por John Wesley e George Whitefield. O George Whitefield, provavelmente você nunca ouviu falar, mas John Wesley, com certeza. E ali, Deus incomodando o coração deles, eles passaram dias e dias de comunhão com Deus, orando, suplicando de forma assim fervorosa. Sabe qual foi o resultado disso? É que em plena 3 horas da manhã do dia 31 de dezembro de 1739, assim como aconteceu no Pentecostes, o Espírito Santo tomou conta daqueles jovens, entre eles John Wesley e o George Whitefield, e eles começaram a pregar 3 horas da manhã. Em tudo quanto era lugar, eles começaram a pregar. E o Espírito Santo os estava usando de uma forma tão poderosa que na madrugada as igrejas começaram a encher. As praças começaram a lotar. Antes, os bordéis que eram cheios ficaram vazios. E a partir dali começou um grande reavivamento cristão na Inglaterra e em toda a Europa. Agora, sabe o que é mais interessante? O mesmo Espírito Santo que estava disponível para os discípulos no Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que usou John Wesley e seus amigos para fazer um grande movimento ali na Inglaterra, bem na metade do século XVIII, é o mesmo Espírito Santo que está disponível para mim e para você hoje. O mesmo poder que estava disponível para os apóstolos no Pentecostes, para John Wesley no revivamento ali na Inglaterra, é o mesmo poder que está disponível para mim e para você. E como é que nós podemos ter isso? É só ter um relacionamento íntimo com Deus. É só viver uma vida íntima com o Senhor. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta: você está disposto a ter uma vida íntima com Deus? Porque a única coisa que pode trazer a verdadeira satisfação na vida do ser humano é ter um relacionamento de intimidade com Cristo. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é a seguinte: você deseja ter uma vida íntima com Deus? Porque Ele está disposto a ter uma vida íntima com você. Apocalipse 3:20 deixa isso bem claro. Jesus está à porta, batendo. Se você permitir, se você abrir a porta da sua vida, Ele vai entrar. E não apenas vai entrar, mas Ele vai festejar. Porque Ele diz que ceará conosco e nós cearemos com Ele. Você quer aceitar o convite de Deus? Porque nessa noite Ele está batendo agora na porta do teu coração e deseja entrar na tua vida para nunca mais sair daí. E eu pergunto, você tem esse desejo? Você permite que Cristo entre na tua vida agora e que hoje você comece um relacionamento íntimo com Deus, confiando nele, tendo uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus e fazendo a vontade dele? Sabe,
Cristo hoje te convida para confiar nas suas promessas. A promessa de que Ele sempre estará com você. A promessa de que Ele tem um lugar muito especial para cada um de nós. A promessa de que Ele vai voltar para nos buscar. E a promessa maior é de que Ele é quem nos sustenta. Lembrando que Ele é quem segura a corda da nossa vida. Então hoje é o momento para nós assumirmos um compromisso com Ele. Iniciarmos uma rotina de comunhão com o Senhor. De confiança, de leitura e oração da palavra e de fazer a vontade dEle. Hoje é o momento para deixar de lado as nossas vontades e seguirmos a vontade de Deus. Porque sabe o que satisfaz o coração de Deus? Aquilo que satisfaz a nossa vida é ter uma vida de relacionamento com Ele. Mas sabe o que satisfaz o coração de Deus? 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que traz satisfação ao coração de Deus. É que você seja salvo e que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas não apenas isso. Quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Olha o que diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando que você se arrependa. Deus deseja que você se arrependa. A vontade dele é que todos dessa terra se arrependam. E por último, Atos 22, 16, eu já li, mas eu vou ler de novo. Atos 22, 16. E agora o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome de Cristo. Então, você deseja assumir esse compromisso com Deus? Aceitar a salvação? Conhecer a verdade? Arrepender-se e entregar a sua vida por meio do batismo? É o teu desejo? Porque é isso que Jesus espera. É a tua vontade? É isso que Jesus anseia. Não deixe para depois. É hoje. Você deseja ter a maior satisfação da sua vida? Que é viver uma vida de relacionamento com Deus? Você deseja que o coração de Deus esteja satisfeito por meio da tua entrega a Ele? Então, por que você ainda se demora? Entregue sua vida a Ele. Confie nele. Porque com certeza Ele fará grandes maravilhas. E fará de você uma pessoa verdadeiramente feliz. Eu posso escutar um amém? Então, se você ainda está pensando, se você ainda está um pouquinho com dúvida, não tenha dúvidas. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E neste momento eu quero que você cante alegremente uma música que é muito especial, que é Falar com Deus. Abra teu coração a Jesus nesse momento. Entregue sua vida a Ele. Fale com Ele agora. E logo após iremos fazer uma oração pedindo para que Ele abençoe você e entregando a sua vida completamente nas mãos dEle. Então, nesse momento, abra o teu coração e fale com o Senhor. Na
que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Então, nesse momento, vamos orar, entregando a sua vida nas mãos dele. Pai amado Senhor, agradecemos a Ti por mais essa noite, por mais essa linda mensagem que nós aprendemos sobre Teu amor. Nos ajude, Pai, a cada instante a nos relacionarmos inteiramente com o Senhor e permitir que o Senhor mude quem somos, mude nosso coração. Que o Senhor abençoe a cada um que nos acompanhou. Dá-nos uma noite de paz e de descanso. Isso aqui pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos no nosso penúltimo dia dessa semana, a maior esperança. O tema de amanhã é a maior cidade. Eu acho que você já deve estar mais ou menos imaginando o que é que nós iremos falar amanhã, não é verdade? Mas não perca. Amanhã, às 20 horas, 8 horas da noite. Então, convide as pessoas, faça com que elas estejam conosco também, porque será um momento muito especial. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus esteja te conduzindo, e nós nos encontramos amanhã pela graça e pela vontade de Deus. Uma boa noite, né? Boa noite aqui a irmã Sônia, a irmã Maria Emília, ao Gedéias, a Flávia, né? E aqui aos demais que estão conosco também. Que Deus abençoe grandemente você. Tenha uma boa noite e até amanhã.